Às vezes nós passamos por lutas, passamos por deserto. Vamos fazer o seguinte, irmãos. Vamos sentar tudo aqui, ó, de um lado só. Todo mundo aqui, ó, de um lado só aqui, ó, para ficar melhor aqui na frente aqui. Vamos todo mundo se juntar, ficar juntinho um do outro aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Ficar aqui junto aqui para a gente ouvir a mensagem, a palavra do Senhor. E às vezes a gente passamos por luta, por dificuldade, medos, incertezas, passamos por deserto e muitas vezes ficamos, obrigado pastor, ficamos amedrontados. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que nos ama e que nos dá muito valor, irmãos. É um Deus que zela pelo seu povo. Ele tem cuidado das nossas vidas e tem nos abençoado. Eu, na caminhada, com 55 anos, tomei bastante prejuízos na vida. E teve momentos que eu tive muito medo, irmão. Muito medo. Muito medo. E tomei um prejuízo recente agora. E fiquei com medo e fui falar com Deus. Porque, irmãos, não é possível. Eu trabalho, luto, corro, batalho. E há uns anos atrás, eu vendi uma propriedade na Bahia e perdi toda. Não recebi nada. Um prejuízo que melhorava a vida de qualquer um de nós, meus irmãos. Passou um tempo, uma pessoa me pediu um dinheiro emprestado, com um filho doente, para fazer uma cirurgia. Eu emprestei o dinheiro e a pessoa se esqueceu até o dia de hoje. Passou uns dias, eu comprei um carro com o valor desse dinheiro que eu tinha emprestado para essa pessoa. Mas, para a honra e a glória de Deus, o rapaz está vivo e hoje é um engenheiro agrônomo, isso é um nome assim, engenheiro, negócio de plantação, entendeu? E o tempo passou, e o tempo foi passando, e eu, agora recente, eu vendi 20 vacas, está fazendo um ano agora no mês de outubro, eu estava na Bahia, e perdi todo. E eu, trabalhando, lutando, correndo, dou o meu dízimo na casa do Senhor, e eu fui falar com Deus. Eu digo, Deus, não é justo isso. Fala comigo, porque tudo isso está acontecendo na minha vida, e fora percas pequenas. A firma que eu trabalhava 4 meses atrás faliu. Eu estava com 6 anos na firma. Digo, eu tenho que conversar com Deus, para Deus me explicar por que tudo isso. Entrei numa firma a qual eu tinha trabalhado 15 anos. Durante 90 dias, toda semana a moto quebrava eu indo para o trabalho. Toda semana. Toda semana eu gastava de 500 a 600, 800 conto. E eu não estava mais aguentando. Aí um dia fui ligar a moto não pegou. Fui ligar o carro pegou. Quando eu saí, o carro morreu na frente de casa. Eu digo, tem algo errado, eu tenho que conversar com Deus. E eu orei e busquei a Deus. E vocês me responderam alguma coisa, irmãos? Mesma coisa foi Deus. E eu continuei trabalhando. Continuei lutando, caminhando. Peguei firme na igreja outra vez. E graças a Deus a moto parou de quebrar. Tá, faz 3 semanas, segunda-feira, que a moto não quebrou mais.
E eu fui buscando resposta em Deus e nada. E essa semana eu lendo a Bíblia em casa, eu cheguei do serviço e fui ler a Bíblia. E parei em 1 Pedro, no capítulo 1. E quando eu estou lendo, eu me lembrei de uma mensagem que o pastor trouxe há uns tempos atrás. Um dia de domingo aqui. E Deus falou pela boca do pastor que nós temos valor para o Senhor. Mais do que o ouro refinado no fogo. Que você é valoroso para o Senhor, igreja. Que você tem valor para Deus. Que nós temos valor para o Senhor. E eu fui lendo. Coloca aí na tela, pastor, por favor, aí. 1 Pedro no versículo 7. Que eu estou... 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Assim aconteceu para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valioso do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você vale muito para Deus. Nós valemos muito para Deus, igreja. Aí Deus me levou à memória a uns homens da Bíblia. Um homem que foi citado aqui hoje pelo pastor James. Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão que ele seria pai de multidões. Mas a mulher dele não podia ter filhos. A mulher dele, com idade avançada, ele também. E o tempo passou. E a promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão. Deus me levou à memória também a José. Deus falou com ele. E que ele seria governador do Egito. E ele passou por tanta luta. Foi vendido como escravo pelos irmãos. Foi jogado no calabouço, na prisão. Foi humilhado, sofreu. Mas a promessa de Deus se cumpriu na vida de José. E Deus fez eu me lembrar de Moisés. Onde Deus falou para ele que ele ia conduzir aquele povo à terra prometida. E muitas foi a desculpa de Moisés para não atender o chamado do Senhor. E ele, quando tomou posse e foi fazer aquilo que o Senhor mandou, ele conduziu aquele povo pelo deserto. Ele passou por muitas provas, muitas lutas. Aquele povo, aonde as roupas não se rasgavam, aonde os chinelos não se acabavam, mas aquele povo vivia em pecado. E Moisés passou por tanta luta, mas aquele povo chegou à terra prometida. Caleb, Josué e os menos de 20 anos de idade. Aí Deus fala comigo através de uma palavra, através da sua Bíblia. E eu parei e pensei que a vida
meus irmãos, não está focada em bens materiais. A vida não está focada em coisas terrenas, mas está focada na palavra do Senhor. Mateus 6, no 33, pastor. Mateus 6, no 33. Não vai? Mateus 6, 33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, Deus brandou no meu coração: você tem que buscar mais a minha presença. Você tem que me buscar mais. E esquecer das percas. Esquecer do passado. Esquecer daquilo que ficou para trás. Mas seguir em frente. Me buscando. Caminhando lado a lado comigo. E é assim, igreja. Nós estamos preocupados com tantas as coisas. E esquecemos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar de buscar a face do Senhor Jesus Cristo. Você perde um carro, Deus lhe dá força, você trabalha, compra outro. Você perde um bem materiais, Deus lhe conforta, lhe ajuda, lhe põe de pé, lhe dá força. Você trabalha e consegue outro. Mas se nós perder a nossa alma, irmãos, se nós perder a nossa alma, aí já era, irmãos. É o fim, meus queridos. Então vamos buscar o Senhor enquanto Ele se deixa achar. Vamos buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Salmo 34, versículo 4. Amém, irmãos? Que diz assim, ó: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Qual é o seu temor, igreja? O que é que está lhe afligindo nessa noite? Qual é o deserto que você passa? Qual é o deserto que estamos passando? Deserto é uma escola, irmãos. Deserto é um aprendizado. Deus nos leva no deserto para que nós possamos sair de lá mais forte, mais maduro, mais consciente das coisas, meus amados. Deserto é lugar que nós vamos aprender com o Senhor. Deserto, quando nós estamos passando por um deserto, por uma luta, é para aprender, é para sair mais forte, mas sair cheio de forças para lutar, irmãos. Então, meus queridos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Vamos buscar em primeiro lugar o nosso Deus, porque o nosso Jesus está voltando, como foi ministrado aqui na quarta-feira pela diaconisa Gláucia. O nosso Jesus está voltando, e Ele vai voltar, e quando Ele voltar, Ele quer encontrar uma igreja limpa, uma igreja santa, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Vamos continuar, irmãos, na caminhada com o Senhor Jesus Cristo, buscando a Ele. Olha, Salmos 34, 9 e 10. Salmos 34, 9 e 10.
Glória a Deus, aleluia, irmãos. Louvado seja para sempre o nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Tema o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Amém, irmãos? Se nós temos Jesus na nossa vida, se nós temos Deus, de nada nós teremos falta, irmãos. Nada vai nos faltar, porque a presença de Deus nos basta. A presença do Todo-Poderoso Deus é o suficiente em nossas vidas para nos pôr de pé, para nos dar força, para lutar, para caminhar, para guerrear e não desistir e caminhar até o fim, irmãos. Para alcançar a vida eterna, para alcançar a salvação. Irmão, que nós viemos deixar o velho homem bem para trás, porque de vez em quando ele quer se manifestar, de vez em quando ele quer vir, ele quer voltar. O velho homem, a velha criatura quer voltar, de vez em quando a velha criatura quer agir de novo. Mas se nós estiver revestido do poder de Deus, nós que somos santos do Senhor, tiver revestido do poder e da glória do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos em nome de Jesus e ele cai por terra, meu irmão. O inimigo é traiçoeiro, é astuto. O inimigo não brinca em serviço, ele não vacila, ele não dorme, ele não cochila. Ele está atento a todos os momentos, tentando nos tragar, tentando nos levar para a velha vida. Mas nós fomos libertos pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós somos libertos pelo Espírito Santo de Deus, nós jamais iremos tropeçar outra vez. Mas se tropeçar, irmãos, não fique triste, não desanime e não desiste. O nosso Deus está aí. O nosso Jesus que morreu na cruz do Calvário está aí. Ele está aí, do seu lado, para lhe levantar outra vez, para lhe pôr de pé, para expulsar essa coisa ruim que tenta nos tirar da presença do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a palavra de hoje é: não desista. Não desista. Seja qual for o deserto que você esteja passando, seja qual for a luta, a tribulação, não desista. Continue firme. A tempestade vai passar, a luta vai passar, e nós vamos continuar de pé, marchando na direção do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele foi provado. Ele foi provado pelo inimigo. Lá no deserto Ele foi provado. Mas Ele repreendeu com poder, com autoridade. E essa autoridade Ele nos deu para que nós possamos repreender o inimigo quando ele vir nos tentar e vir nos afastar da presença do Senhor. Irmãos, a nossa vida com Deus tem que ser santa. A nossa vida com Deus tem que ser uma vida aonde nós possamos pôr a nossa cabeça no travesseiro para deitar e dormir e falar: graças a Deus, até aqui o Senhor me deu forças para eu continuar na sua presença. Até aqui o Senhor me ajudou.
porque não é pela nossa força, não é pelo nosso querer. Nós temos apenas que estar disposto a obedecer, e o nosso Jesus nos põe de pé. Eu sei que não é fácil você perder algo que você tanto trabalhou, que você tanto lutou, que você tanto correu atrás, e veio embora e ficar com as mãos a ver navio. Mas o Deus que lhe deu é o mesmo Deus que pode lhe dar outra vez. Apenas confie e obedeça a palavra do Senhor. Quando puder aí, pastor, coloca aí Josué 1, capítulo 1, 8. Foi falado de Josué aqui no domingo, foi falado de Josué aqui na quarta-feira. E é o que ele diz aí, ó: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se nós obedecer ao Senhor, meditar na palavra dele dia e noite, e buscar ele de todo o coração, tirar o rancor, tirar o ódio da raiva, obedecer a ele, como está escrito aqui, o Senhor vai nos ajudar, irmãos. Como lá no salmista falou, o salmista: os filhos dos leões podem passar fome e necessidade, mas nada lhe faltará. Nada lhe faltará. Nada vai faltar para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que fazem a sua vontade. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é maravilhosa, irmãos. Irmãos, Deus nos ama e Deus quer nos abençoar. Mas há um bloqueio entre nós e o Senhor. Esse bloqueio tem que ser quebrado. Esse bloqueio tem que ser destruído. Esse bloqueio já foi destruído na cruz do Calvário pelo nosso Jesus Cristo, mas ele continua querendo nos amedrontar, querendo nos tirar dos caminhos do Senhor, querendo nos afastar da sua presença. Mas o nosso Deus, que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, o nosso Deus que nos chamou pelo nome e nos trouxe para a presença dele e nos pôs de pé diante da sua face, ele jamais vai permitir, ele jamais vai permitir que a gente venha desistir no meio da caminhada. Nós não podemos desistir. Grave isso no seu coração, igreja. Eu e vocês não podemos desistir. Seja qual for o deserto, seja qual for a luta que nós possamos passar, mas nós não vamos desistir. Nós não vamos parar, porque o nosso Deus, Ele chamou a mim e a vocês para marchar até o final, para não desistir. Nós temos que parar uma coisa, irmãos, de murmurar. Nós murmuramos por tudo.
Se vamos ligar o carro não pega, murmuramos. Se vamos pegar o ônibus demora, murmuramos. Se chegamos em casa com fome, às vezes a mulher não fez o almoço, a janta, murmuramos. Murmuramos por tudo, irmãos. Se o nosso chefe passa um serviço para nós que nós não gostamos de fazer, murmuramos. Uma coisa que nós temos que tirar da nossa vida é a murmuração. Parar de murmurar, parar de reclamar e aceitar aquilo que vem de Deus para nossas vidas. Às vezes você vai ligar o carro não pega, Deus está te dando um livramento de um acidente lá na frente. Às vezes você vai pegar um ônibus, o ônibus demora, Deus está te dando um livramento de um assalto dentro daquele ônibus. Tudo que acontece em nossas vidas, irmãos, não é por acaso. Tem a mão do Todo-Poderoso Deus. Tem a mão de Jesus Cristo. Ele nos vê e sabe dos nossos pensamentos. Ele lê a nossa mente, sabe o que está no nosso coração. Ele sabe tudo o que pensamos, tudo o que desejamos. Ele sabe de todas as coisas. E Ele quer que se cumpra apenas a vontade dEle em nossas vidas. Não é a minha vontade. A minha vontade aqui era de trazer uma mensagem, era de estar pregando aqui voando fogo. Mas é do jeito que Deus quer. É como Ele quer. Ele vai usar a mim e cada um de vocês da maneira que Ele quer. Como o pastor Dimes costuma a falar nas pregações dele. Faço um esboço, preparo tudo, mas chega aqui e não sai nada. É do jeito que o Senhor quer. É do jeito que Ele quer que nós venhamos fazer. Então, irmãos, hoje, nesse dia de hoje, nessa sexta-feira ao qual o Senhor nos trouxe aqui, para ouvir a sua palavra, a sua mensagem, Ele nos diz nesse dia de hoje: meu filho, eu te ponho de pé. Meu filho, eu te ajudo. Eu te pego pela mão. Eu não desisto de você. Eu não abro mão de você. O Senhor não abre mão de nós, irmãos. O Senhor não desiste de nenhum de nós. Por mais errado que andamos, por mais que falhamos, mas o Senhor não desiste. O Senhor vai continuar até o fim, sem desistir de nós. Mas nós que desistimos do Senhor, nós que abrimos mão de receber o amor que o Senhor Jesus Cristo tem para nossas vidas, às vezes, por fazer a vontade da carne, por obedecer à carne e não obedecer a Deus, perdemos os privilégios, as honras que o Senhor tem para nossas vidas, por obedecer simplesmente a nossa carne, a nossa vontade. Eu lembro Paulo e Silas, quando passou por aquela moça que adivinhava as coisas, que falaram ali, que ela falou ali: vai dois homens de Deus, dois homens do Deus Altíssimo, que faz a vontade do Senhor, e que Paulo finalmente expulsou aquele demônio com autoridade, que levaram aos magistrados, que levaram aos doutores, que tiraram a roupa deles lá
e apanharam em praça pública. E depois colocaram na prisão, acorrentado. O que eles fizeram? Eles cantavam e louvavam ao Senhor Jesus Cristo. Eles estavam na prisão e louvando a Deus. Olha a situação. Preso, acorrentado, todos machucados, todo arrebentado de apanhar. E eles estavam louvando a Deus, cantando hinos de louvores ao Senhor. E todos vocês sabem o que aconteceu. Os alicerces da cadeia se abalaram. Houve um grande terremoto. As correntes caíram dos pés e das mãos. Eles se soltaram e saíram pela porta da frente, irmãos. Então, meus amados, o que é que está nos faltando no dia de hoje? O que é que nos falta para que nós possamos fazer somente a vontade de Deus? Somente a vontade do nosso Criador, do nosso Redentor, do nosso Salvador. Nós temos que se lembrar todos os dias da nossa vida do sofrimento de Jesus naquela cruz, do sofrimento de Deus naquela cruz. Quando nós levamos uma topada, que arrancamos a unha, só quebramos a unha, a dor é forte, né, irmãos? Mas você já imaginou a mão aberta e um cravo de ferro pregado na palma da sua mão? Você já imaginou nisso aí? E o nosso Jesus fez por mim e por vocês, nas duas mãos e nos dois pés, para que os nossos pecados fossem perdoados naquela cruz do Calvário. Os nossos pecados foi cravado ali, irmãos. Nós somos livres. Nós somos livres para adorar a Deus. Nós somos livres para buscar o Senhor todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Então, irmãos, não olhe para as dificuldades. Não olhe para as pedras que foram atiradas em você. Mas olhe para Cristo Jesus. Lembra da mulher? Que estava todo mundo com a pedra na mão para atirar nela? Todo mundo lembra, todo mundo sabe da história. O que foi que Jesus falou? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não ficou um. Ele perguntou: mulher, cadê os que estavam te condenando? Não tem ninguém, Senhor. Eu também não lhe condeno. Vai e não peques mais. É isso que o nosso Deus quer das nossas vidas. O que ficou para trás, ficou. O que já aconteceu, aconteceu. Mas a partir de hoje, vamos voltar para casa e não vamos procurar mais pecar com a nossa mente, com a nossa consciência. Vamos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Não esqueça, você é valoroso para Deus. O ouro refinado no fogo tem muito valor, mas muito valor do que o ouro tem você, tem a sua alma para Cristo Jesus. Tem muito mais valor. Você que obedece a Deus e faz a vontade de Deus e caminha na presença de Deus e não murmura e não desiste, tem grande valor para Deus. Tem um grande valor. Nós somos pecadores, somos cheios de defeitos, de falhas. Erramos todos os dias. Mas
Nós temos valor para Cristo. Não esqueça, toda vez que o inimigo tentar colocar coisa em nossa mente, no nosso coração, vamos lembrar: eu tenho valor para Cristo. Eu tenho valor para Deus. Deus me ama. Deus cuidou de mim. Deus cuida de mim. Deus vai continuar cuidando de mim. Deus vai caminhar lado a lado comigo. E nós vamos vencer, irmãos. Toda luta, toda batalha, todo levante do inimigo, toda armadilha de Satanás contra nossas vidas, nós vamos vencer. Às vezes ficamos com medo, como o salmista falou. Ele clamou, o Senhor respondeu e livrou ele de todos os temores. Às vezes nós ficamos preocupados se vamos ficar desempregados ou não. Às vezes nós ficamos preocupados se vamos conseguir pagar aquela dívida ou não. Às vezes nós ficamos preocupados se vamos conseguir a casa própria ou não. O nosso Deus é dono do ouro e da prata. Ele é dono de todas as riquezas. Se Ele quiser, Ele faz o impossível acontecer em nossas vidas, irmãos. Se Ele quiser, o impossível acontece em nossas vidas. Basta apenas uma palavra do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nessa noite é para nos encorajar a não desistir, nos encorajar a não mais pecar, nos encorajar a não mais murmurar, nos encorajar a caminhar e a marchar no nosso alvo, que é o Senhor Jesus. Vamos se manter na presença de Deus. Foi ministrado essa semana aqui, na quarta-feira, igrejas aí abarrotadas, cheia, cadeira por todos os lugares, gente em pé, pregando a palavra distorcida, que vai deitar pobre e acordar rico. Dê tanto e amanhã você tem tanto. Mas a palavra do Senhor pregada, que nós devemos se arrepender dos nossos pecados, que nós devemos servir a Deus e caminhar com o Senhor Jesus Cristo, a igreja fica assim, irmãos, olha, as cadeiras vazias. Mas essa pequena igreja, com as cadeiras vazias, que prega a verdade, que prega a palavra do Senhor, os nomes de cada um que está sentado aí, está escrito no livro da vida. Está escrito no livro da vida pelo Senhor Jesus. E no último dia Ele vai dizer: vem meu filho, vem minha filha, para o gozo eterno. Então, irmãos, mais vale a pena obedecer a Deus, mais vale a pena matar a nossa carne todos os dias, mais vale a pena servir a esse Deus Todo-Poderoso, do que servir a carne, do que servir os nossos próprios desejos, porque os nossos desejos só tem pecado, só tem coisa ruim, irmãos. Só tem coisa ruim, só tem coisa que nos afasta do Senhor, que nos leva para longe da presença dEle. Mas eu sirvo a um Deus que quando eu dobro o meu joelho e peço a Ele para me socorrer, eu sirvo a um Deus que quando eu clamo a Ele e peço a Ele para me ajudar nas minhas fraquezas, Ele chega pertinho de mim e me ajuda e me põe de pé, e faz a mesma coisa com vocês.
faz a mesma coisa com aquele que se ajoelhar e confessar: Pai, sou pecador, sou pequenino, sou falho, estou a ponto de cair na tentação, Senhor, me ajuda, meu Pai. Ele se levanta do seu trono para lhe ouvir, para pegar na sua mão e lhe pôr de pé e lhe ensinar verdadeiramente o caminho que eu e você devemos seguir, igreja. Então, amados, em vez de murmurar, em vez de chorar, reclamar, ficar triste, vamos estar sempre louvando ao Senhor, como Paulo e Silas louvou ao Senhor na prisão. Acorrentado, machucado, chicoteado, as costas rasgadas, eles louvavam ao Senhor. E nós, em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, em meio ao deserto, vamos louvar a Deus, vamos buscar ao Senhor, que as portas vão se abrir, e você vai ver que a perca que tivemos foi lucro na presença do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Essa foi a mensagem que o Senhor Jesus Cristo colocou em meu coração para trazer para a igreja hoje. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, glorifique e exalte o nome dele, porque ele é digno de louvor, digno de honra e de toda adoração. Amém, irmãos? Glória a Deus.